Fala, fiel torcida, dia feliz, né, cara? Quando o Coringão vence é coisa linda. E era uma vitória que, meu Deus do céu, a gente precisava demais da vitória. Eu sei que eu sempre falo aqui, pô, quanto mais jogar bem, mais perto a gente vai estar da vitória. O Corinthians não jogou bem, mas também não correu riscos, controlou o jogo, né? Principalmente depois do comecinho ali, que o Cuiabá teve uma chance, que o Hugo foi muito bem. E daí um jogo ruim no geral, mas sem muito risco. Claro que a gente, torcedor, né, fica ali desesperado, porque sabe da tabela, a situação do Corinthians, né? Os próximos jogos, então a vitória ontem era fundamental para sair da zona do rebaixamento, dar um respiro, colocar mais gente nessa briga, né? Dividir um pouco essa responsabilidade, apesar de, obviamente, que a responsabilidade maior é do Corinthians, né? Tá nessa situação. Mas hoje já tem Juventude, Atlético Paranaense, Grêmio, Fluminense, Red Bull, Vitória. Então tem muita gente nessa briga aí, tendo que se preocupar. E acho que isso é importante. A vitória do Corinthians ontem foi fundamental. O Corinthians ganhou 3 posições na tabela e ganhou confiança para quinta-feira, para segunda principalmente, né, contra o Palmeiras. Inclusive, estarei na transmissão do Premier, no Charla. Então, segunda-feira, se você quiser ver uma transmissão clubista, estarei lá falando do Corinthians, representando o Coringão no Premier. Então, você procura lá com o Charla. Então, dá essa moral, por favor, que me ajuda bastante. Mas vamos falar do jogo. Corinthians praticamente como um time misto, né? Não dá para considerar quem são os titulares e quem não é titular nesse time do Corinthians, de tanta mudança que tem feito por causa das 3 competições, né? Agora 2. O Corinthians saiu com o Hugo Souza, Mateuzinho, que hoje acho que é o titular também, Félix Torres e Kaká, talvez um deles titular junto com o André Ramalho, e o Bidu hoje titular absolutíssimo, um cara que nem foi inscrito no Campeonato Paulista. Então, uma grande melhora do Bidu, aguardou a oportunidade dele, também acho que é importante, apesar de achar que às vezes ele exagera com toques calcanhar nesse dia na chuva. Então, quando ele vai no basiquinho, acho que ele vai bem, e hoje é o titular absoluto. Mas um meio de campo totalmente mexido, né? Ranieri voltando a jogar depois de alguns jogos, inclusive contra o Cuiabá, né, que tem dado esse problema aí do presidente do Cuiabá, que deve pro Corinthians, mas quer cobrar o Corinthians. Só coisas que só acontecem no Corinthians e isso repercute muito, né? Porque falar do Corinthians dá audiência, por isso que estou aqui. Ranieri, voltando Alex Santana, né? Importante demais para recuperar ritmo, porque nessa reta final pode ser muito importante como titular ou entrando no segundo tempo. E Breno Bidon, um meio de campo totalmente mexido do que tinha jogado. Carrídio, Martinez e Charles. E ainda para completar, o Losango, Coronado, no lugar do Garro também descansando, entrou depois um pouco no segundo tempo. Thales e Memphis. O Corinthians saiu com o que tinha de melhor, né? Principalmente pelo que aconteceu no jogo contra o Racing, muita chuva, campo pesado. Tinha também o desfalque do Yuri, né? Que não poderia jogar, assim como o Martinez. Um suspenso, o Martinez também suspenso, né? Mas machucado também com uma pancada ali no tornozelo. Então o Corinthians muito mexido. O Corinthians tem esse susto que eu citei do Pita, mas depois controla o jogo. Tem o pênalti que o Mendes bateu com seriedade, né? Assim como pede o momento do Corinthians. Mais um gol para o holandês, um gol importante no Corinthians. Bateu sério, firme, para colocar o Corinthians em vantagem, que obviamente dá um pouco mais de tranquilidade com o resultado positivo, né? Muito calor em Cuiabá, todo mundo falando, né? Quem estava no jogo, quem jogou, quem trabalhou, inclusive, os jornalistas falando que estava muito calor lá, o ar muito seco, e o Corinthians controlou bem isso. No segundo tempo, como eu disse, nós torcedores, a gente fica sofrendo em casa, desesperado. Acaba logo, esses 3 pontos são importantes e tal. Mas dentro do campo, me passou uma impressão que o jogo estava totalmente controlado. O Cuiabá não criou grandes chances, longe disso. Inclusive o Corinthians criou as principais. 2 vezes com o Thales Magno, né? Uma de cabeça, uma boa defesa do Walter. E uma outra que ele chutou na trave. Então, acho que o resultado poderia ter sido até mais tranquilo pra gente como torcedor, sofrer menos em casa, ficar mais de boa, só esperando o apito final. Mas, como eu disse, acho que dentro de campo
o time estava tranquilo, cuidando da bola, tal, mesmo quando sofreu um pouquinho. Por quê? Porque com a mudança dos dois volantes, né, e ele trocou isso até para dar uma oxigenada, né, como o pessoal vem falando hoje em dia, entrou o Carrillo de novo, né, depois de ficar um tempo fora, o primeiro tempo fora, e o Charles, e saíram Alex Santana e Breno Bidon. Só que um pouco depois dessa troca, infelizmente o Ranieri acabou sentindo cansaço, né, muito tempo sem jogar, e daí surgiu aquela dúvida, pô, o que, que ele vai fazer? Aquele medinho de ele colocar tipo um Romero lá, mas não. Ele até coloca o Romero, né, no jogo, só que daí o Thales dá um passinho atrás. Eu não vi um Thales como um atacante, acho que ele ficou mais como um meia pela esquerda, com o Garro ali simplesmente a troca coronado por Garro, e o Corinthians voltou no 4-4-2, só que diferente, ao invés de um losango, né, 1, 2 e 1, o Corinthians ficou num 2-2, né, Charles e Carrillo ali de volante, Garro à frente deles e o Thales ajudando um pouco pelo lado esquerdo, mas não como um ponta. E Romero não tão aberto na direita, tentando se aproximar do Memphis, que no segundo tempo me pareceu muito cansado, e é de se entender, né? Uma sequência, 2 jogos de 90 minutos, um dia com muita chuva contra o Racing e o outro com muito calor em Cuiabá. Inclusive, talvez na quinta-feira eu descansasse o Memphis, o Yuri volta, né? E eu tiraria o Memphis, deixaria ele no banco, mas para o segundo tempo, pensando na segunda-feira no derby contra o Palmeiras. Gostei do Corinthians no controle do jogo. E acho que a gente precisa falar hoje de Mateuzinho, que fez novamente bom jogo, e de Félix Torres, que quando joga pela direita vai bem, eu gosto, ou erra menos do que quando vai pela esquerda. Pela esquerda, ele fica meio sem noção de posicionamento para marcar e para sair jogando, porque ele centraliza muito, né, com o pé bom dele por dentro. Já pela direita não, ele consegue sair melhor, com mais qualidade, e ontem deu um grande lançamento no pênalti que o Thales sofreu, que o Memphis converteu muito bem. Então acho que foi um bom jogo do Félix Torres e um jogo controlado do Corinthians, que era o que precisava. Os 3 pontos eram muito mais importantes do que jogar bem. Lembrando aquilo que eu falo, melhor jogar bem que você vai estar mais perto da vitória. Mas ontem o resultado foi muito importante, porque o Corinthians subiu posições, saiu da zona do rebaixamento e agora vai jogar com um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, ou pelo menos dividindo essa responsabilidade. Quinta tem o Racing e segunda-feira o Palmeiras, com o Carequinha aqui no Chala Podcast. Amigos, se vocês curtiram dessa análise, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com os amigos. E se você ainda não segue meu canal, dá essa moral, que eu juro que no ano que vem não vão ficar só nos vídeos, vamos começar a fazer umas entrevistas, umas loucuras aí. Tenho certeza que vai dar certo. Um abraço a todos, e quando o Corinthians ganha, a semana é mais de boa, então aproveite, abra a janela, grita vai Corinthians para os amigos, você vê na rua, que o importante foi a vitória. Tamo junto, vai Corinthians!